Então, boa tarde. Cadê? Na aula passada, exatamente aqui, ó. A gente acabou aqui, né? Uma matriz quadrada de ordem n é uma matriz quadrada de ordem n, né? É inversível se existe uma matriz B tal que ela vezes a matriz B, ou, aliás, B vezes A da identidade, né? E aí, vamos lá. Hoje tem muita coisa, porque na aula passada eu tinha preparado um conteúdo e eu achei que foi muito rápido. Vocês falaram que estava tudo bem? Deu 1 hora de aula e tinha acabado tudo, então eu preparei mais coisas. Então vamos ver onde é que a gente vai. Deixa eu ver aqui o que eu marquei. Tem um teorema aqui que eu vou escrever para vocês, mas a gente só vai utilizar o resultado, tá? É isso mesmo, vamos lá. E vocês aí, ó, vamos lá? Tem um teorema que é o seguinte, né? Se A é inversível, então A E aí, vamos lá? Teorema, eu não vou provar nenhum teorema desse, tá? Porque como essa primeira parte matriz determinando sistemas, tecnicamente é como se fosse uma revisão. Porque o curso mesmo começa com espaços vetoriais. E aí, assim, se A é inversível, basicamente a inversa da matriz ela é única, tá? Existe uma única matriz B, tal que ela vezes a matriz A e B vezes a matriz A é a identidade. Geralmente a notação é A elevado a menos 1, né? A elevado a menos 1 é a inversa de A, ok? Ó, vocês, com respeito à lista, as que vocês não conseguirem, aí a gente vai reservar uma aula para fazer, tá? Ou se for a lista inteira, enfim. E aí, assim, a parte chata da inversa é justamente calcular. Que não tem um método assim. Não é que não tem um método, mas todos os métodos que existem são trabalhosos. Eu não vou, já vou adiantar logo para vocês que eu não vou pedir calcula a inversa da matriz na prova, não vai ter isso. Porque é muita conta. Mas, para dizer que eu não fiz nenhum exemplo, eu vou fazer um aqui, tá? Porque existem outras prioridades, né? Se fosse o ensino médio, aí vocês poderiam se preparar, né? Mas nem no ensino médio não tem mais isso, né? O que eu vou fazer aqui é uma conta que vale para qualquer matriz, desde que ela seja inversível. Calcule a inversa. Aliás, por exemplo, como é que eu sei que a matriz é inversível? Quando para também. Assim, então para a gente falar de
assim, um critério para dizer se ela é inversível. Não, aí na hora do determinante eu vou falar isso, tá? Porque até agora eu não mencionei isso. Mas com determinantes diferentes ela é inversível. E o inverso do determinante é o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante. A minha intenção é acabar a aula com esse resultado. Então, calcule a inversa da matriz Aí eu peguei um aqui que eu sei que o cálculo não vai ser tão ruim, né? Já de propósito. 1 menos 1. Aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma matriz genérica, né? Então, pegar aqui uma matriz B. Aí você pode colocar as variáveis x, y, z e w, né? Ok? E aí eu quero, para ela ser inversa da matriz A, A vezes B, seja B vezes A, seja igual à identidade, tá? Nesse caso aqui, a identidade de ordem 2. E é só calcular esses dois produtos aqui. Por exemplo, né? A vezes B é x, y, zw, né? E aí a matriz... Aliás, aqui tá errado. Aqui tá B vezes A, né? Então vai ser 1 menos 1 xy, zw. Isso aqui é igual à matriz identidade, que é 1, tá? E aí a gente vai fazer esse produto, né? Vai ser o quê? 1 vezes xx menos z. E aí essa outra aqui vai ser y menos w, né? Aqui vai dar x mais z. E aqui vai dar y mais w. Poderia fazer outro também, b vezes a é a mesma coisa. E aqui fica esse sistema aqui, ó. X menos z igual a 1. X mais z igual a 0. É claro que eu botei esse aqui porque eu sei que o cálculo ia ser mais rápido. Mas em geral os cálculos não são assim tão bonzinhos, não. É coisa mais chatão. Ok? Igual as duas matrizes. Ó. As duas matrizes são iguais se os elementos correspondentes são iguais, né? E aí, por exemplo, esse aqui para resolver é fácil, porque basta somar, né? Se eu quiser. Os dois eu somo, né? Cada equação. E se eu somar cada equação, cancela o z, e aí fica 2x igual a 1. X igual a 1 meio. E aí o x sendo 1 meio, implica que o z é menos 1 meio, né? Aqui vai ficar o quê? Se eu somar, eu vou obter 2y igual a 1. E no caso aqui, como o y é igual a w, né? Porque y menos w é 0, quer dizer que y é igual a w. Então, ok? Alguém viu matriz no ensino médio aqui? Porque geralmente vocês viram, né? Mas geralmente quando você no ensino médio ensina assim. Quando a matriz é 2 por 2, tem um truque que é, digamos assim, trocar a posição, mudar o sinal, né? E dividir pelo determinante para encontrar uma matriz rápida quando é 2 por 2. Mas isso aqui eu vou observar Se der tempo, eu acho que dá tempo hoje ou na aula que vem, no máximo. Então, cadê? Então vai ficar aqui 1 meio, né? Ó. Perdão. 1 meio. O y é 1 meio também.
meio, aí y é o meio, o z é menos o meio, e aqui é o meio. Tá? Essa é a inversa da matriz 1, 1, menos 1, tá? Por exemplo, qual é a chatice? Se fosse 3 por 3, aí você já imagina, né? Teria que pegar uma vezes uma outra, 3, e aí tinha que achar as 9 variáveis, é muito chato fazer na mão, tá? Mas só para dizer que eu não fiz nenhum, fez esse aqui. Ah, entenderam aqui? Entenderam, né? E aí, como eu falei, quando a matriz é 2 por 2, quando a gente vem determinante, tem um truque. Eu vou só olhar aqui. Depois eu vou. Mas tecnicamente é uma conta que é imediata. Você só troca ela de posição. Morreu. E aí muda o sinal de alguma coisa. Só outro exemplo aqui. Porque eu não vou fazer todos, né? Eu peguei só os que eu acho que são interessantes. Por exemplo, ó, sejam A e B matrizes inversíveis. Eu avisei aqui que a prova é sem grupo. Avisei, né? De ordem N. Aí, isole X. É porque aqui eu só vou fazer esse exemplo, porque eu quero enfatizar um detalhe de matrizes que não necessariamente você opera como nos reais. Você só tem que tomar cuidado quando é a esquerda e a direita, tá? Isole X em cada equação. X aqui é uma matriz também. Então vamos lá, ó. Letra A. Eu vou começar pela mais básica aqui. Por exemplo, o cuidado que eu quero só que vocês observem, imagine que você está na situação que você tem uma matriz A, e isso aqui serve muito para resolver sistema linear. Porque às vezes sistema linear você sempre pode colocar como uma matriz, vezes a matriz das incógnitas, que é uma matriz coluna, vezes uma outra matriz coluna. Isso aqui a gente, quando tiver em sistema, eu vou explicar melhor. Mas numa situação que você tem uma matriz A, você tem outra matriz X e a matriz B, e você quer isolar o X, você só tem que tomar cuidado em que sentido você vai multiplicar, porque o produto de matriz ele não é comutativo. Porque, por exemplo, nos números reais, ó, imagina assim, a x mais b você simplesmente pega x, igual você pode colocar assim, desse jeito, né? Ou assim, não faz diferença, né? Nas matrizes isso aqui faz diferença porque nem sempre AB é BA, tá? Então eu só vou fazer esse exemplo para enfatizar esse detalhe, porque eu acho que é importante em geral com matriz. Então, por exemplo, para isolar o B, como a matriz A é inversível, eu tenho que multiplicar a matriz inversa dela dos dois lados. E aí, se você escolheu, como é, por exemplo, para eliminar aqui, eu multiplico a menos 1 aqui. Ó, é a mesma equação, só que você tem que tomar cuidado. Para o A desaparecer do lado esquerdo, eu tenho que multiplicar A menos 1 à esquerda aqui. E aí você tem que fazer a mesma operação do lado direito. Ou seja, eu não posso botar o A menos 1 aqui, tá? Ok? É só isso que eu quero enfatizar. Então você tenha cuidado aqui. E aí, por exemplo, por quê? Porque aqui, ó, vai dar a matriz identidade, tá? Deu a matriz identidade, eu vou colocar ela aqui de azul. E a matriz identidade vezes qualquer matriz dá
a matriz em que a matriz de identidade está multiplicando. Como se fosse não, é o elemento neutro das matrizes. Tá? E aí fica assim. Ou seja, o x é a inversa do A vezes B. Ok? Eu tô fazendo isso só para enfatizar que não necessariamente é B, é o contrário, né? Poderia ser. Como nos reais. Vou fazer um outro aqui, que é o item C da... Dá até para fazer aqui nesse... Não, eu vou fazer embaixo. Dá para enxergar, né? Imagina o seguinte, ó. Como é que eu isolo o x? Então, para isolar, você já tem que imaginar que eu tenho que multiplicar a inversa do A e a inversa do B de alguma forma. Então, para isolar aqui, eu tenho que primeiro multiplicar a inversa aqui, ó, no lado esquerdo, e aí eu tenho que fazer a mesma coisa. Aqui não vai ter diferença porque a inversa do A vezes o I vezes a identidade dá a inversa do A. Oi? É porque no livro aqui são 5 itens, eu peguei a C. Eu posso colocar B mais no livro só para vocês identificarem que é a letra C do livro, tá? Que também... Ah, tem a questão da edição, né? Eu não sei qual é a edição que vocês têm o material. Deve ser antiga. Mas eu vou colocar B para não perturbar ninguém. Fica melhor, né? Aí aqui, ó, tá vendo a identidade? Então fica aí. E aí, por exemplo, para eliminar o B, eu tenho que multiplicar agora o inverso do B à direita, tá? E aí tem que ser à direita aqui também, ó. Aqui eu poderia já tirar o I. Nossa, já acabou aqui. Então aqui vai ficar... Eu vou repetir só por... Não precisa, mas... Aqui você já pode tirar, né? Ah, eu vou tirar logo aqui. Não, deixa aqui. Aqui você já... O I vezes a menos 1 ou o I vezes a B menos 1 é ela mesma, então fica assim, tá? E aí o X fica... E identidade vezes X é X, que vezes a identidade também dá X. Tá? Então, x é a inversa da A vezes a inversa da B. Então, a observação que fica nesse exemplo é só para vocês terem cuidado quando vocês quiserem isolar uma matriz, tá? Se fizerem uma multiplicação de um lado, no outro sentido tem que ser na mesma posição. Tem uma outra coisa que eu quero comentar, que é um exercício que geralmente é um teorema, mas como está como exercício, eu vou comentar ele aqui.
é que se A e B são inversíveis, então o produto também é inversível e a inversa do produto é AB vezes... Aliás, deixa eu colocar aqui embaixo para ficar melhor. Mais bonito aqui, ó. Dá mais destaque também. Tá? A inversa do produto é a inversa do B vezes a inversa do A. Hoje foi feijoada de novo? E como é que eu provo? Como é que se prova isso aqui, né? Geralmente, assim, quando você quer provar que uma matriz é inversa de outra e não tem a expressão, porque aqui eu não conheço a expressão da matriz, né? Você pega uma matriz arbitrária, então seja C, pega assim. Ah, não. Basta você pegar... Não precisa nem disso aqui, não. Note que, tá? Basta eu pegar a matriz AB e multiplicar por essa daqui, ó, tá? Se der identidade, quer dizer que essa daqui é que é a inversa. Ok? Mas é fácil de verificar isso. Por quê? Porque isso aqui é AB, né? Assim. Aí essa daqui do meio dá o quê? Da identidade, né? Aqui dá a matriz identidade. E aí, consequentemente, aqui da identidade. E também agora você faz o produto, o outro produto, né? Porque tem que ser os dois. Essa daqui vezes AB também dá a identidade. Porque esse produto aqui vai dar identidade, né? E aí, consequentemente, B inverso com B dá identidade também. Então, o que eu fiz? Ó? No teorema, aquele teorema que eu coloquei no primeiro, no comecinho aqui, eu disse que se a matriz é inversível, a inversa é única, né? Ó? Ela é única. Esse cálculo aqui me diz o seguinte. Me diz que se eu pegar essa matriz aqui, AB, multiplicar por B a menos 1 vezes A menos 1, vai dar identidade. E se eu pegar B a menos 1, A menos 1 com a matriz AB, também vai dar identidade. Ou seja, essa aqui tem que ser a inversa da AB, tá? Porque uma matriz inversa é a matriz que eu pego ela, vezes A da identidade, e o contrário, né? A vezes a inversa da identidade. Então, eu peguei essa matriz aqui, multipliquei com a B da identidade e fiz o contrário também. Peguei ela com a B da identidade. Então, ela tem que ser a inversa da matriz AB. Então, guarda essa propriedade também, que a inversa da AB parece muito com aquela da transposta, né? A transposta da AB é a transposta da primeira vezes a transposta da segunda, né? A inversa também é a mesma coisa.
Deixa eu abrir aqui, se vocês estiverem copiando. Então, portanto, a inversa da B é a mesma coisa de... Tá? Aqui está como exercício, mas eu preferi fazer porque é uma propriedade que é conhecida. Não é tão... Ok. Vocês parecem aluno de 8 da manhã. Porque de 8 da manhã é a mesma coisa. Todo mundo. Geralmente, as 3 turmas que eu tenho, tá assim. Porque a de 8 da manhã eles já chegam muito cansados. Aí tem a de vocês que é esse horário meio enfadonho. E tem da DM que é de 8 a... Quinta-feira é de 8 às 10. Aí quando dá 9h30 já tá todo mundo dormindo também. Sim. Então, por enquanto, de matrizes, vai ter a matriz triangular e a matriz triangular inferior e superior, mas eu vou falar quando a gente estiver falando de determinantes. Porque a gente já junta tudo e fala já do determinante dela, porque ela tem um valor específico, não, um jeito específico de calcular o determinante dela. Tá? Ok? Então, por enquanto, de matriz é só isso aqui. Alguma pergunta? Não, né? Eita. Cadê os determinantes? O Leandro também tá dando aula para vocês, né? Tá falando também que vocês são bem quietos na turma dele. Determinantes. É o trio, né? Matriz, determinante e sistemas lineares, tá? Mas eu não vou falar de tudo não, porque tem milhões de coisas. Eu vou falar só o que eu acho que é necessário, principalmente quando o determinante de matrizes... Porque assim, um dos objetos que a gente vai estudar são vetores, né? Nessa disciplina. Aí, uma das características de alguns vetores é eles serem LI e LD, linearmente dependentes e linearmente independentes. Em álgebra vetorial você não vê isso, né? Mas a gente vai ver. E aí, para saber um teste se os vetores são LD ou LI, você tem que calcular um determinante, tá? Então isso aqui vai aparecer inevitavelmente. Por exemplo, produto misto que vai aparecer é um produto que é um produto vetorial, que a gente vai ver também, junto com um produto escalar, que a gente vai ver também. Esse produto misto ele pode dar uma área de um paralogramo e é um determinante também. Então, o determinante ele vai aparecer como auxílio para outras teorias dessa disciplina aqui, tá? Mas assim, se você souber calcular um determinante 3x3, é mais que suficiente para fazer tudo que a gente precisa fazer na disciplina. Eu vou falar do 4x4 ou mais, mas vou dar um exemplo para dizer que eu não fiz nenhum. E o resto vai ser tudo 3x3 ou 2x2. A maioria 3x3. Então, o determinante é o seguinte, ó. Eu vou resumir aqui da seguinte forma. Definição. Primeiro eu vou falar matriz 1x1, 2x2, 3x3 e 4x4. Se bem que a partir de 4 é o teorema de Laplace, que é um teorema que você pode fazer... O teorema de Laplace você pode usar em todas as matrizes. Mas vamos lá, ó. Primeiro item. Se a matriz é 1x1, se há essa matriz aqui, imagina que ela só tem um elemento, A11. Você define o determinante de A como sendo esse próprio elemento aqui, ok? Então, o det, e aí a anotação é essa sim, essa aqui, det de A é 1. É o próprio elemento, ok? Mas esse caso não tem graça nenhum, que tem graça é o 2x2 e 3x3. Se a matriz é 2x2,
A11, A12, A21, A22. Como é que como é que se define o determinante? O determinante é igual a A11 vezes A22 menos A21. Pronto. E aqui a gente começa a brincadeira. Porque o que é essa constante aqui, ó? Essa constante aqui, nada mais, nada menos é do que os elementos da diagonal principal. Você pega o primeiro elemento vezes os elementos da diagonal principal, calcula o produto, subtrai dos elementos do produto dos elementos da diagonal secundária. Ok? E aí a gente vai... Eu vou colocar a primeira notação aqui. Notação. E aí é bom vocês ficarem atentos aqui. Det de A é igual a mesma coisa. Vou fazer alguns exemplos aqui, claro. Aqui vale a pena fazer alguns mais de um, né? Realmente no plural. Mas quando vocês virem no livro essas barras aqui na vertical, aqui já significa o determinante. Ok? Mas isso aqui eu vou repetir várias vezes, então vocês vão entender ao longo da aula, tá? E ao longo do curso todo. Então vamos primeiro para os exemplos, ó. Com 2 por 2, depois a gente vai... Nossa, já acabou aqui. Hoje eu tô escrevendo, viu? Mas eu fiquei um pouco assim... Poxa, eu acho que foi pouco conteúdo, então, na aula passada, né? Porque uma hora eu fiquei só enrolando aqui. Mas hoje não. Hoje eu vou deixar vocês aqui arrependidos de não terem me parado na aula passada. Então, vamos... Deixa... então... hoje eu bati um recorde que foi... Não, não, aqui é a primeira ainda, né? Não bati recorde nenhum, não. Porque até agora eu não consegui passar de 2 páginas por aula. Vamos ver se eu consigo hoje. Na 95, pronto. Vocês têm aula de que depois aqui? Eita. Uma tarde pesada, né? E é porque o semestre que vem é pior, viu? Eu já adianto logo. Dos cursos eu não sei, mas da engenharia civil eu tenho certeza que é pior. Porque eu dei cálculo 3, é no terceiro semestre, né? Eu dei acho que uns 8 vezes já. Aí todos os alunos reclamavam que era o pior semestre. Porque é cálculo 3, é eletromagnetismo, né? Ou eletro é agora? É no próximo, né? Agora é mecânica, né? Mecânica foi no primeiro semestre? É porque tem a física 1 é a mecânica. É porque tem a mecânica dos fluidos, mas a física 1 é a mecânica. É outra mecânica. É. Então vocês estão. Que física é agora? É a primeira ainda. Tá. Ó, tem vários exemplos aqui, mas eu... tá. Achei. Por exemplo, no livro ele já coloca assim, tá? Eu vou colocar só pra gente treinar a anotação. Eu já coloco as 2 barras aqui na vertical, porque isso aqui já indica que aqui é o determinante. Tá? Só para enfatizar isso aqui é a mesma coisa de você colocar assim, det, e aí colocar a matriz no parêntese. Ok? Então viram as 2 barras assim, porque já é o determinante. Não precisa, só colocar as barras, exatamente. Tá? E aí, por exemplo, como é que eu calculo? Esse vezes esse.
É que nem você tá num lugar que tá num som, aí você tá falando alguma coisa no ouvido da pessoa. E aí, né? Imagina. E aí para o som e você fica lá, estiver falando mal de alguém. Já aconteceu isso, né? Comigo já aconteceu, falando mal de alguém e aí você fala e nada. Então é o menos 3 vezes menos vezes 1 meio, menos 2 vezes menos 1, tá? Ali tá mais, verdade. E tá errado. Menos. E aqui é só resolver, né? 3 meios. É lógico que você pode fazer isso aqui já direto, né? 4, 1 meio, né? Ok? Certo? Hã? Pode perguntar. Tu falou que é uma matriz que só tem um elemento dela. Aham. E se esse elemento não for zero, por definição ele é invencível, né? Não for zero? Sim. E a inversa é 1 sobre o valor dela, né? Ah, tá. É isso que eu ia falar. Para a inversa também. Isso. Por exemplo, você tem a matriz B, a inversa dela é a outra matriz assim, né? Era isso, né? É por isso que é importante. Hã? Isso, a resposta é o meio. Porque é menos 3. Menos 3, 2, não. Menos 3 meios. Mais 2. Ok? Então o determinante é esse valor aqui, tá? Ok? Vou fazer só mais uma aqui. É claro que assim. Quando é 2 por 2 fica exatamente essa conta, não tem muita dificuldade, né? Eu vou botar um outro aqui, mais interessante. Ó, por exemplo, um outro lugar que aparece matriz, aliás, determinante. Quando vocês estiverem lá no cálculo 3, vocês já estão no cálculo 2, né? Aí, no cálculo 2, se você estiver fazendo uma integral por substituição, vocês já viram alguma vez? Pois é, por substituição, se chamar U de alguma coisa. Quando você estiver no cálculo 3, se uma integral for dupla, esse negócio de chamar U é uma matriz 2 por 2. E aí você tem que calcular o determinante do jacobiano, que é uma matriz. E aí aquele du que aparece vai ser o determinante dessa matriz. Se a integral for tripla, aí o determinante é 3 por 3. É um pouco confuso, sim. E esse aqui em particular é o jacobiano de uma... Quando vocês estiverem também vendo coordenadas polares, essa coordenada polar é um tipo de substituição da integral dupla. E aí aparece lá na integral, quando você faz a substituição, esse determinante aqui. Não é exatamente esse, é a mesma coisa, só que com a constante aqui, tá? Então, quando vocês tiverem cálculo 3, vocês vão ter que saber pelo menos calcular o determinante da 3 por 3 e 2 por 2 para calcular da dupla e da tripla, a integral. Então, vamos lá, né? Aqui como é que fica, né? Ó, fica seno ao quadrado, né? Menos menos o cosseno ao quadrado de x. E aqui fica mais, né? Ok? E aqui dá 1, tá? Outro lugar que aparece também, matrizes. Por exemplo, você tem duas superfícies. No cálculo 3 aparece, tem duas superfícies. Aí você quer determinar um vetor que ele é ortogonal às duas. Para você determinar um vetor que é ortogonal às duas, você tem que determinar os vetores normais das duas superfícies. E aí você calcula o produto vetorial desses dois vetores para dar um vetor normal aos dois vetores. Isso eu vou falar também, produto vetorial nessa disciplina. Já viram em álgebra
Vetorial, né? Pois é. E aí, esse produto vetorial determina um vetor que é ortogonal. E aí, o produto vetorial é um determinante também, tá? Então, o determinante, assim, em si, ele aparece mais como ferramenta. Geometria analítica, ele aparece direto por causa dessa associação com o produto misto, que é um produto que... Vocês já viram produto misto? Não. Mas talvez eu fale aqui. É bem provável que eu fale. Mas, enfim, né? Entenderam esse exemplo aqui? Tá? Não, né? Esse A aqui é só depois. Porque agora tem que falar da 3x3 e depois aqui. Entenderam a 2x2, né? Não tem nada de difícil. Calcular determinado 2x2 não é difícil. Difícil é quando é 4x4 mesmo. 3x3 também não é difícil. O que eu botei lá na... não vou... Vocês estão... Quem tá escrevendo, eu botei na 2x2, eu botei letra B, foi? Só botou 2, né? Obrigado. Esse aqui Ele tava fazendo lá bem. Não, virou romano. era romano, né? Pra ficar igual. Não, a B você não sei ver. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tá certo, tá passando lá em cima. 92. É romano mesmo, né? Eu não lembrava que eu tinha colocado isso aqui. Meio ponto, né? Vou cobrar, viu? Se a matriz é 3x3 agora, né? Ó. É porque é o seguinte, ó. Tem a definição geral do determinante. Você bota lá. Geralmente os livros de matemática mais avançados, eles colocam determinante é uma expressão porque eles querem definir de uma matriz n por n. Aí bota uma expressão gigantesca e você tem que... no caso 3x3 você reduz. Mas é mais fácil aprender dizendo como é que calcula cada uma separada e depois no final você diz a definição mais geral. Ok? Então se A é 3x3... é uma matriz 3x3. Aí agora, esse aqui é importante porque eu acho que é o que vocês vão mais calcular. Eu vou colocar aqui a matriz. A11, A12, A13, A21, A22, A31, 32 e A33. Tá? E aí o que... Não, né? Nem tem. Se é a matriz tá o quê? Não é tense aqui. Tense. Poxa. Agora sim, o determinante de A. Como é que você calcula o determinante de A? Por que tá borrado aqui? Por que esse bicho tá... Tem-se que o det de A que... depois eu ajeito isso aqui. Não, peraí. Vou fazer uma coisa aqui. Pronto, não é Ctrl Z. Vamos ver se ele... Tem-se
como é que você calcula? Você vai pegar a matriz, né? Escrever ela aqui. Maldito. Três A3. Aí você repete. Assim, tem várias maneiras, digamos assim. Não é como calcular, mas o truque, né? O truque do cálculo. O mais básico, que eu acho que é o mais fácil de aprender, você pega a matriz aqui, aí o que você faz? Você pega as duas primeiras colunas, repete aqui do lado, ó. É o jeito, eu acho que mais simples de aprender. Só que tem 500 milhões de maneiras de você fazer isso aqui. E aí, o que você faz, ó? Você vai pegar nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? Esses três elementos aqui, você multiplica os três. Aí depois, mais a multiplicação desses três aqui, mais a multiplicação desses três. Depois você pega tudo isso e subtrai da multiplicação desses três aqui. Desses três aqui, ó. Ok? Então, é o vermelho. Primeira linha do vermelho multiplica, soma com a segunda linha, soma com a terceira. Aí menos essas duas, as de verde. Então, isso aqui é mais fácil aprender fazendo na prática, tá? Esse aqui, o Gasparzinho tá aqui apagando. Então, vamos aqui para os exemplos. Pode. Ele está perguntando, você está perguntando exatamente da posição aqui, né? Não precisa ser desse lado aqui, não. Você pode, por exemplo, pegar as duas últimas e botar na frente. Vai dar a mesma coisa. Não, mas a que tá falando é do outro modelo, de colocar, por exemplo, o A3 um em cima e o A2 embaixo. Ah, E o outro lado. né? Botar ali em cima pra cá, né? Eu não faço assim. Eu acho melhor isso Eu mesmo. acho que Pega eles colocam lá em cima, eles colocam eu acho que diminui. Eu acho melhor. É a mesma coisa, só que na minha cabeça eu entendo que você pode fazer assim também. Por isso que assim, existe tanto é que eu vou fazer um outro que é o que eu faço normal. Mas se você, no caso, você aprendeu que bota em cima e faz assim, um X, né? Wolverine. Pode ser também. É como se fosse um X. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Então eu vou fazer desse jeito, aí eu vou fazer de um outro, aí a gente pode fazer também do outro que ele está dizendo, tá? Mas a maneira de fazer, ela meio que não tem uma regra exatamente. No final é porque a conta ela vai ser a mesma, né? Deixa eu ver um exemplo aqui. Não, esse aqui está resolvido. Ó, um que eu sei que a conta vai ser fácil. Vamos fazer esse aqui de 3 maneiras diferentes, tá? Ok? Então vamos lá, ó. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Então dá 1. Aí mais. Ah, eu não repeti, né? Eu ia fazer já no meu jeito antigo aqui. Peraí. Então o que você vai fazer? Você vai repetir as duas primeiras colunas. Eu particularmente não faço desse jeito, mas eu vou comentar assim porque é o primeiro, digamos assim, a primeira maneira que se ensina é esse aqui. Mas depois você pode fazer.
Ó, então vai lá. A primeira coluna, essa primeira diagonal aqui vai dar 1, né? O produto dela. A segunda, o produto vai dar 0, tá? A terceira vai dar 0 também. Aí, menos, agora eu mudo o sentido. Tá vendo, ó? Essa aqui, o produto desses três vai zerar. Mais o produto desses três aqui, ó, 0 também. E o produto dos três últimos, tá? 0 também. E aí o resultado aqui vai dar 1, né? Porque é 1 mais 0, 0, tá? Entenderam? Não é difícil isso aqui. Agora o jeito que eu faço é um outro jeito, que eu acho que é mais rápido. Mas assim, é questão de costume, gente, isso aqui. Vou pegar um outro aqui. Ó, como é que eu com o tempo eu me acostumei a fazer isso aqui, ó. Você pega esse aqui e multiplica, aí vai dar 0, né? Aí agora você pega sempre três elementos, ó. Você vem aqui nesse sentido, ó. Pega esses dois com o terceiro que tá aqui, e aí multiplica. Por que esse bicho tá... Ele subiu, não foi? Sem vergonha. Vamos lá. Então eu peguei essa primeira diagonal dá 0. Aí o segundo é você pegar esses dois aqui, multiplicar com esse aqui. Vai dar quanto? Menos 6, menos 12. Aí depois você pega esse que está sozinho, ó, com esses dois. Vai dar 10 menos 10. Aí menos, aí você faz o contrário. Por exemplo, esses três aqui. Vai dar 0. Agora, esses três, ó. Vai dar o quê? Menos 3. E esse aqui sozinho com os dois que restaram vai dar menos 10. Ok? E aí acabou. É só você fazer aqui. Vai dar menos 22, né? Menos 13. Vai dar menos 9, né? Aí agora a gente vai fazer o jeito que ele que você... Mas assim, vocês entenderem isso, é a mesma, vai dar o mesma coisa. E esse aqui, você pode fazer nos 4 sentidos. Tá vendo esse... o sentido que eu sempre faço é para baixo. O que eu tô dizendo assim, essa volta aqui, ó. Aqui eu faço é para baixo, mas você pode fazer isso para cima, leste e oeste também. Essa mesma confusão aqui e dá certo, tá? Mas como eu falei, esse aqui é o mais canônico, ou seja, é o que todo mundo, o que mais... Esse aqui, né? Talvez o que seja mais fácil de lembrar. Aí tem o também, que é muito usado, que é o que ele falou ali, que vira um X. Vamos fazer com ele também? Geralmente esse aí eu não faço. Qual é o motivo? Nenhum. Aliás, vocês estão copiando aqui?
Já, né? Ó, vamos pegar mais outro. Agora esse que você tá falando, eu nem lembro mais como é que faz, mas você vai meditar como é que é. E aí a gente vai fazer. Ah, eu só botei exemplo, né? Ah, vou inventar um aqui. Pronto. Como é que é? Vocês dois aí, né? Um aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Não, desse não, do outro. Da extremidade. Então aqui eu boto 0 e aqui eu boto -1. Aí faz o 3, 2, E aí faz a... Aqui, né? Aqui, né? Ó. Menos esses 3 aqui. É isso, né? Pode também, mesma coisa. Tá? Geralmente, eu tenho essa teoria que o determinante de cada cérebro ele vai entender qual é o jeito mais fácil. Tem muita gente que prefere aqui. Eu prefiro esse aqui. Eu sempre faço assim. Esse aqui. Porque eu tinha uma amiga que ela fazia matemática e física. Aí eu fazia só assim. E aí ela apareceu com esse negócio aqui e ela fez os 4. Eu não entendi. Ela fazia assim, não entendia. Aí eu fui procurar. Mas é só questão de você decorar mesmo. Mas ela fez assim, de um jeito tão natural que... Deixa eu ver aqui. Então é isso, né? Determinante 3 por 3 assim, calcula. Aí você pode escolher o que você quiser calcular, tá? Esse primeiro aqui é o que, digamos assim... Se fosse, talvez o que se mais usa é esse aqui, tá? Mas, enfim, no final das contas. Agora a gente vai para uma parte um pouco chata, que é o determinante da matriz com a ordem maior do que 3. Não, eu não vou fazer isso não. Eu vou primeiro, já que eu vou fazer o seguinte, eu vou pular essa parte. Eu vou falar das propriedades de determinante, depois eu volto nessa parte. Porque senão vocês vão dormir. Que é basicamente essa parte da matriz. Não tem nada assim de extraterrestre não, do Teorema de Laplace. Mas eu vou preferir falar das propriedades. E aí quando eu terminar, aí sim, na aula que vem, eu falo disso, talvez. Ou então no final dessa aula, não, mas acho que é a aula que vem. Tem algumas aqui, eu vou enfatizar menos, outras vou enfatizar mais. As que eu vou enfatizar mais, eu vou falar para vocês, porque justamente são critérios para, por exemplo, você determinar aqui um certo conjunto, ou então um certo conjunto de vetores é linearmente dependente que a gente vai usar. Tá? Vamos lá. Então, a primeira aqui, aliás, eu vou resumir aqui também. A primeira é que o determinante da matriz A é igual ao determinante da transposta. Tá? Ok? Não vou demonstrar. Precisa não. A segunda é se a matriz tiver uma linha nula ou uma coluna nula, o determinante é 0, tá?
Se A possui. Como é que. Ele botou uma fila qualquer, né? Se possuir. Se A possuir. Eu vou colocar do jeito que tá lá. Uma fila nula. Uma fila. Essa fila aqui pode ser linha ou coluna. Uma fila o quê? Não botei nada aqui. Nula. Então, o determinante da matriz é 0. Isso aqui é justamente para você economizar, né? Se você vê uma matriz, se tiver alguma... Tá? É 0 porque ela tem essa terceira linha aqui, 0. E aí, encerrou. Eu botei o quê? Botei 2, né? Multiplicação de uma fila por uma constante. Como é que eu resumo isso aqui? Porque eu não queria escrever essa... Isso aqui eu acho que não tem escapatória, não. Basicamente é o seguinte, ó. Se eu tiver uma constante que multiplica uma linha e uma coluna, no final das contas é a mesma coisa de pegar essa constante e multiplicar pela determinante da matriz. Mas aqui eu vou escrever. Então, se multiplicarmos, uma fila assim qualquer de uma matriz M de ordem N por uma constante K ou qualquer outra uma constante. Isso aqui é útil para essas propriedades aqui. Vocês têm que imaginar o seguinte: são propriedades que vão evitar que eu faça alguma conta desnecessária. Para que eu vou calcular o determinante da matriz se ela tem... Vai aparecer para mim. Quando eu tenho duas linhas que são múltiplas ou duas colunas, o determinante é automaticamente 0. Então, se você identificar que isso ocorre, você não precisa calcular. Você basta argumentar isso, tá? É para que vocês não façam contas desnecessárias. Se multiplicarmos uma fila qualquer de uma matriz M de ordem N por uma constante K, o determinante fica multiplicado por essa constante. O determinante da nova matriz, dt da nova matriz, obtida, da nova matriz obtida, e ainda botei na, né? Da matriz por uma constante, né? Quando vocês observarem algum erro, vocês podem dizer, viu? Cá, o determinante da matriz obtida ficará multiplicado. Não tem uma maneira de dizer isso aqui de maneira resumida, não. A não ser que eu desse um exemplo, mas eu quero escrever a parte geral mesmo. Será o produto será o produto
Isso aqui é mais fácil de explicar com exemplos do que mais, enfim. De K pelo determinante de M. Se multiplicarmos uma fila qualquer de uma matriz M de ordem N por uma constante K, o determinante da matriz obtida será o produto de K pelo determinante de M. E o que isso tem a ver, né? Deixa eu botar um exemplo aqui para ficar mais simples de... Suponha que eu tenho uma matriz assim. 2, 4... Tá vendo que essa fila aqui, essa linha, essa primeira linha aqui, ó, eu posso fazer assim. Aí esse 2 aqui, essa propriedade me diz que é como se eu botasse o 2 em evidência. Aqui, ó. Isso aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? É o que essa propriedade vai me dizer. E aí você calcula o determinante dessa aqui, que é quanto? É 1 mais 12, né? Certo? Então, esse textão todo que está aqui é para me dizer que eu posso simplesmente tirar a constante aqui. Todas. Vou já colocar uma 3. Imediatamente eu vou colocar uma 3×3. Tem alguns exercícios propostos aqui. Eu escolhi um aqui. Ó, a matriz assim, ó. X quadrado. Por exemplo, para que serve isso aqui? Serve às vezes para você fazer um cálculo menor. Porque você pode botar um elemento em evidência que só atrapalha, aí deixa a matriz ali com 1, 2, alguma coisa assim. E aí o cálculo fica menor. Menos chato, né? Feio isso aqui. X quadrado. Vamos supor que fosse assim. Na prova não vai ter, mas por exemplo, calcule o determinante dessa matriz. Aí, eu pelo menos quando eu vejo matriz, eu sempre tento achar um jeito de não fazer conta mais do que é necessário, né? Você tem que pensar, não tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui? Mais rápido, né? Talvez seja, como você falou aí, seja a palavra mais adequada, né? Aí, por exemplo, uma coisa que vocês podem observar é que nessa primeira coluna aqui, eu tenho um X aqui, eu tenho um X aqui, eu tenho um X aqui. Aí eu posso botar o X em evidência, né? Então fica assim, ó. Fica X, aí que vai ficar X, Y, X. X, Y, aí repito isso aqui.
tá? Eu poderia também, se eu quisesse, colocar o y em evidência aqui, mas não ia servir, já não precisa, porque tem uma propriedade que eu vou falar daqui a pouco, que tem as duas filas aqui iguais, o determinante ele é zero, tá? Se você quiser tirar ao mesmo tempo, aí já coloca aqui xy, né? Vamos supor que você preferiu fazer isso. E aí já tira aqui também, de uma vez só, tá? Aqui ficaria y, né? y2 e y. Mas nesse caso específico não precisa, por causa dessa outra propriedade que ainda vou dizer, que como tem essas duas colunas iguais, ou linhas, já dá zero de cara o resultado, tá? Não precisa nem ser igual, basta ser múltipla. Que aí vai aquela questão do LD. A gente vai falar muito nesse curso. Tá? Então essa aqui é um exemplo que você não precisaria fazer aquele cálculo todo. Basta observar que você pode tirar o x aqui e observar depois que as duas linhas são iguais a zero. Ok? Ah, agora sim. Finalmente. Vamos para a terceira. E a aula do mestrado que... Eu já falei isso, né? Vocês vão me pegar repetindo várias coisas. Porque lá são 4 horas e ainda tem o seguinte. Tem um agravante de que... como ele tem um cronograma específico para seguir. Aí, basicamente, você não pode pular nada do livro. Aí, basicamente, é um capítulo inteiro, sei lá, umas 20 páginas por aula. Ok. O que eu falei aqui? Da multiplicação por constante. Ah, tem uma observação aqui. Se a matriz, se A é de ordem N, então o quê? Det, vou colocar assim. Tem uma coisa aqui que eu não disse. Eu não disse o que é. Tá? Se a matriz for de ordem N, K vezes a matriz, a mesma coisa, o determinante de K vezes a matriz, mesma coisa de K elevado à ordem da matriz, vezes o determinante de A. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. O que só ocorre, né? Não, isso aqui tá muito feio. Tá... Vou fazer a mesma coisa, tá? Quem já copiou. Só vou deixar mais aceitável aqui. Eu tô dizendo o seguinte, ó. O 5 aqui eu posso botar em evidência ele 3 vezes.
Mas aqui só deu muita folha porque a matriz ela é grande, né? Pronto. Ó, por exemplo, eu posso colocar o 5 em evidência na primeira linha. Primeira linha não, perdão. Na primeira coluna fica assim, ó. Né? E aí vamos supor que eu mantenho aqui. Repito. Repito. Não precisa repetir. Mas eu vou fazer só para enfatizar. Aí agora eu vou colocar o 5 da segunda coluna. Ele vai ficar 5 vezes 5. 1 menos 1, 2, 0, né? Porque 5 vezes 0 é 0. É 1 menos 1. E aí que eu já vou aproveitar e colocar o outro 5 aqui dessa aqui, ó. 2, 3, menos 1. Ou seja, ficou 5 elevado a 3. Tá vendo? 5 elevado a 3, que é a ordem da matriz, né? Vezes o determinante da matriz. Que aí você pode calcular do jeito que você se sentir à vontade. E aí calcula esse bicho aqui. Vamos calcular rapidinho? Agora vai aparecer uma bagunça aqui. Como é que é? É menos 1, né? Menos 1 mais 0. Mais 2 menos 4 mais 0. E aí mais 3, tá? Depois vocês descubram. Porque eu tô fazendo aquele jeito lá. Mas aqui você pode repetir, tá? Sem problema nenhum. Ou fazer, eu tô fazendo esse aqui. Ó. Menos 1. Esses dois com esse vai dar 0. Não é obrigado a fazer assim, tá? Aqui vai dar 2. Aí fechou. Aí tem o menos. Agora é a volta. Esses dois aqui vai dar 4. Então coloquei menos 4, porque tem um sinal fora. Esses dois aqui vai dar 0. E esses dois com esse aqui vai dar menos 3, com sinal de menos mais. Tá? E aí vocês façam isso aqui. Mas assim, vocês devem fazer o jeito que vocês estão mais familiarizados. Porque isso aqui é uma coisa muito particular. Como é que é isso aqui? Menos 1. Aqui dá 0, né? Porque vai dar menos 1 com o outro menos menos 2, né? Pronto. Ok? Assim, a conta ficou menor do que você pegar 5 vezes 5 vezes... Essa é a ideia, de botar esses números aqui em evidência, tá? Alguma pergunta? Não? Vou liberar vocês 3h30, tá? Para vocês. Filas paralelas iguais. Essa propriedade aqui, como eu falei, essa aqui é de suma importância porque vai ser muito útil para vocês. Esqueci, né? Eu acho que eu vou fazer aqui no Cigar. Toda vez eu estou esquecendo, eu imprimi as frequências, então tá lá na minha sala. Três, 4 agora, né? Filas paralelas.
Filas o quê? Filas paralelas iguais. Não precisa ser necessariamente iguais, não. Se forem múltiplas também é a mesma coisa. Por exemplo, se M ainda. É a quarta, é? Se M tem... Obrigado. Se M tem duas filas paralelas, né? Se ele tem duas, se tiver três, mesma coisa, né? Mas mais de duas ou mais. Se M possuir duas filas paralelas, aí essas filas vocês encarem como ou duas linhas ou duas colunas, tá? Duas filas paralelas iguais. Pam, pam, pam. Então o det é zero. Todas essas propriedades aqui você demonstra, mas a gente só vai comentar. E a irmã gêmea dessa aí são filas paralelas proporcionais. É a mesma coisa. Se M possuir... Eu não devia nem ter colocado aquele título ali. Proporcional, ou então você pode entender como múltiplas, né? Uma múltipla da outra. Se M possuir duas filas... Essas duas aqui, principalmente essa quinta, ela vai aparecer muito durante o curso, tá? Essa propriedade 5 aqui. Talvez é a que mais apareça. Se possui duas filas paralelas proporcionais, então, resumindo aqui, o det é zero. Então, dessas aqui que a gente, dessas 5, essa quinta é aqui, em termos de frequência, é que vai mais aparecer, tá? Por exemplo, ó. E é que eu dou aula nessa sala também, na ADM. É essa mesma bagaceira. Já foi já. 6. É estranho, né? Uma coisa vai ficar desligando assim, né? Esperando alguém ter Ó, por exemplo, qual é o determinante dessa matriz aqui? A ideia é não fazer cálculo de forma alguma. A ideia é você observar, tá vendo? Ó? Observem essas duas linhas aqui, essas duas colunas aqui. A terceira coluna é 5 vezes a primeira, né? Então, a terceira coluna é 5 vezes primeira coluna. Ou seja, se tiver duas colunas ou duas linhas proporcionais, já dá zero o resultado. Tá? Essa é digamos assim, a vantagem disso aqui. E aí vocês vão precisar observar isso muito, a gente vai observar isso muito durante o curso. Você já economiza, né? Não precisa fazer esse cálculo. Então, duas linhas proporcionais, zero determinante. Iguais, a mesma coisa, porque é como se fosse 1 vezes ela mesma, né? Tá bom, né? Já massacrei vocês demais, já. Foi bom, né? Uhum. Sei. Deixa eu fazer a chamada. Deixa eu ver essa chamada aqui no cigarro. Tentei ser mais rápido hoje. Mas tá bom.
Cadê a...